A verdadeira adoração. João 4, versículos 5 a 26. Lemos na palavra de Deus que Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água da vida. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Que Deus então nos abençoe na meditação deste dia. A conversa, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana traz lições importantes para cada um de nós. Jesus escandalizava os religiosos de sua época, derrubando preconceitos. Nos ensina como viver a verdadeira vida, ocupado com princípios e não com regras. Jesus buscava a essência da fé em Deus e não o formalismo religioso. Vamos, pois, meditar em 3 lições que podemos aprender dessa conversa do mestre dos mestres com uma mulher pecadora, caída e desprezada naquele lugar onde ela vivia. Quando os judeus voltaram do exílio da Babilônia, 70 anos de escravidão, encontraram na região de Samaria, na Galileia, um povo mestiço, judeus miscigenados com outros povos por causa do domínio da Síria na região. Passaram então a ser chamados os samaritanos, gente da terra. Chegou certa ocasião a Sicar. Enquanto seus discípulos estavam a caminho, Jesus encontrou uma mulher samaritana que fora buscar água no poço e passou a conversar com ela, o que era escandaloso. Um homem sozinho conversando com uma mulher só era inadmissível na cultura da época, especialmente entre os judeus. Jesus estava quebrando preconceitos e indo à procura de ovelhas perdidas, feridas, rejeitadas. Se queremos prestar verdadeiro culto de adoração a Deus, é necessário aprender a receber as pessoas dentro e fora do templo, compreendendo suas diferenças, buscando ensinar e aprender também com suas vivências. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Ele
que atrai nós, pecadores, para a regeneração, o perdão e a aceitação. Adoramos a Deus, pois, quando amamos o nosso próximo, apesar de seus defeitos e também dos nossos defeitos. Jesus mesmo ensinou o que foi escrito por João. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A palavra de Deus é clara quando afirma que há um só mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Por isso, tudo o que oferecemos ou pedimos a Deus tem que ser em nome de Jesus Cristo. Naquela conversa, Jesus pediu água àquela mulher desconhecida. A mulher ficou na defensiva, dizendo, como tu, sendo judeu, pede água a uma samaritana? Jesus respondeu, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Conforme Apocalipse, na visão dada a João, Jesus afirma, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da vida. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Apocalipse 21, versículo 6. Quando Jesus fala em água da vida, quer ensinar sobre a ação da palavra na vida dos que creem. Por isso, ele disse a seus discípulos, vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho falado. Em determinado momento da conversa com a samaritana, Jesus confrontou-a, dizendo, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Naquele momento, a mulher, constrangida pela verdade, quis mudar de assunto e partiu para uma questão religiosa, dizendo, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu a ela com clareza, dizendo, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vemos, pois, queridos ouvintes, que é o amor que nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Aquela mulher reconheceu Jesus como o Messias esperado e logo passou a chamar outras pessoas para o conhecerem. Assim que chegaram os discípulos, eles se admiraram ao ver Jesus quebrando o protocolo e rejeitando costumes legalistas. Os judeus sempre cultivaram preconceito contra os samaritanos. Certa ocasião, quando os samaritanos rejeitaram e não quiseram receber Jesus, Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus então respondeu que veio salvar almas e não destruí-las. Só quando seguimos e obedecemos a Jesus, observando a sua palavra, é que podemos adorar a Deus, a quem não vemos. Queridos irmãos, queridos ouvintes, da mesma forma que no tempo de Jesus, ainda hoje existem seitas que coam o mosquito e engolem o camelo, como denunciou Jesus àqueles que ficavam agarrados a detalhes legalistas, como a observação do sábado, por exemplo.
Jesus mostra que o principal é ter um coração humilde e quebrantado diante de Deus, reconhecendo ser um pecador sem mérito, alcançado pela graça. Mesmo no Antigo Testamento, os profetas condenavam a religiosidade sem piedade, o formalismo religioso. Por isso Isaías clamava: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que significa, pois, adorar em espírito e em verdade? Só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade graças à obra que Deus realiza na vida daqueles que Ele mesmo escolheu e chama para si. Precisamos, pois, estar cheios da presença do Espírito Santo. Por isso somos advertidos a não apagar o Espírito. Adorar significa rendição total e completa lealdade a Deus e a sua palavra. Adoração indica serviço, trabalho, obediência ao chamado. Adoramos a Deus quando servimos nossos irmãos e oramos pelos nossos inimigos em amor. O pastor alemão Dietrich Bonhoeffer disse que ser discípulo de Cristo significa comprometimento exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. Somos dele, fomos comprados, ele é o Senhor do que somos e temos. Paulo resumiu sua condição de discípulo e servo de Jesus dizendo, lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A Bíblia ensina que todos pecaram, que não há nenhum justo. Lendo os evangelhos, nós vemos Jesus chamando a todos, pobres como a viúva, ricos como o jovem que rejeitou o seu chamado, cegos como Bartimeu, paralíticos, leprosos, publicanos, fariseus. Jesus atraía para si mulheres prostitutas, endemoniadas como Maria Madalena, pescadores como Tiago e João, radicais como Pedro, do partido dos Zelotes. Chamou pessoas de má fama, rejeitadas em sua aldeia como a mulher samaritana. Chamou a mim e a você, perdoando e lavando as nossas almas. Em todos os seus, ele operou o milagre da fé e chamou, nos desafiou para segui-lo. No coração de Cristo não havia espaço para rejeição ou condenação. Jesus é o amor encarnado, Deus invisível que se fez servo humilde em meio a uma raça caída e sem esperança. Ainda hoje ecoa em nossos corações esse chamado maravilhoso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe, que possamos aplicar na mente e no coração a palavra do Senhor.
Jesus veio para resgatar pecadores como eu e você e nos abre uma porta de esperança, de liberdade e de amor fraterno. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e sua querida família. Amém.